jovens, esse é mais um vídeo do nosso canal Bari Honesta, o canal em que a cirurgia bariátrica é tratada com honestidade. E hoje a gente vai falar sobre um tema bem interessante e que gera muitos mitos na cabeça das pessoas, que é o tema da segurança da nossa cirurgia bariátrica. E uma das razões por que hoje a gente tem indicado a cirurgia para cada vez mais pessoas. Tradicionalmente se tem a ideia de que a cirurgia é um procedimento de alto risco. E essa é uma ideia que remonta um período, há cerca de 25, 30 anos, quando as cirurgias começaram a ficar mais populares, quando começaram a ser realizadas com uma frequência maior. E era uma época em que os cirurgiões ainda estavam adquirindo experiência com as operações, ainda estavam padronizando técnicas, ainda estavam, enfim, definindo rotinas, e realmente era uma época em que você tinha uma taxa de complicações e de intercorrências bem maior. Só que nos últimos anos, nos últimos 20 anos, isso mudou radicalmente. Hoje a gente trabalha com a ideia de que a taxa de complicações da cirurgia bariátrica ela está em menos de 5% dos casos em geral. Isso pode, dependendo do serviço, dependendo do trabalho que você está analisando, cair até para taxas mais reduzidas, mais baixas. Há relatos aí de menos de 3%, menos de 2% de complicações. E a taxa de mortalidade, que é o que obviamente preocupa a maioria de nós, e vocês, não tenho dúvida nenhuma disso, está muito próxima de zero. Nos últimos trabalhos que a gente analisou, que saíram, em que esses dados foram abordados, nós temos números aí de 0,02 nas últimas revisões a 0,3% dos casos. Ou seja, você tem menos de 1% de mortalidade, e isso pegando o global, o pool total de pacientes que foram submetidos à cirurgia, desde aqueles pacientes de risco menor até os pacientes de risco mais elevado. Então, o número total, sem você separar por grupos, está aí abaixo de 1% de mortalidade. E se você analisa grupos aí de menor risco, com graus de obesidade menores, com menos comorbidades, esses números tendem a ser bem mais favoráveis. Aí é uma média de uma morte aí por complicações precoces da cirurgia a cada 3, 4 mil pacientes. Então realmente são números bem interessantes e que nos fazem aí, aliado ao que a gente conversou no vídeo anterior, a grande eficácia da cirurgia, indicar para cada vez mais pessoas. E para deixar vocês ainda mais tranquilos, nessa tomada de decisão, a gente precisa explicar um pouquinho as razões por que isso aconteceu. E a primeira delas, sem dúvida alguma, é a experiência, a grande experiência que os cirurgiões adquiriram com os procedimentos nos últimos anos. Então, a cirurgia bariátrica hoje, ela é um procedimento, na verdade é um conjunto de procedimentos, de operações, que a gente mais realiza na nossa rotina, nós como cirurgiões do aparelho digestivo. Eu, na minha rotina pessoal, faço cirurgia bariátrica até mais do que outras cirurgias que seriam esperadas serem mais rotineiras para a minha área, como, por exemplo, cirurgia de hérnia e vesícula. Mas a bariátrica ainda está acima delas. E, obviamente, é algo que é meio que intuitivo, né? Meio que vem automaticamente na nossa cabeça. Se você faz uma atividade repetidas vezes, a gente tem aquela frase tradicional que diz que a prática leva à perfeição. Claro que perfeito mesmo só Deus. A gente está longe disso. Mas quanto mais procedimentos você realiza, quanto mais prática você tem, menos erros você comete, com mais propriedade você faz esse procedimento, essa intervenção, menos tempo para fazer você leva e, no caso das cirurgias, consequentemente, você consegue fazer com muito mais segurança. Essa é a ideia que nós temos. E é o que a gente vê na prática. Então, cirurgia bariátrica hoje, por causa da experiência que a gente adquiriu com as operações, sem dúvida nenhuma, que se reveste de muito mais segurança do que o que se tinha no passado. Outro detalhe extremamente importante, a padronização de técnicas e o preparo para se fazer essas cirurgias. Então, assim, hoje em dia, o cuidado que a gente tem com a preparação dos pacientes para as operações é muito maior do que o que se tinha antes. Hoje a gente entende que o preparo, o período que antecede a cirurgia, é um momento crucial para que a gente possa ter essas operações sendo realizadas com menor risco de complicações e de intercorrências.
E aí, investindo nesse preparo, a gente consegue colher esses frutos de forma muito perceptível nos pós-operatórios dos nossos pacientes. Frequentemente, pacientes aí indo para casa com 24, no máximo 48 horas de pós-operatório, coisa que não se imaginava no passado. Antigamente, o paciente internava para se submeter a uma cirurgia dessas, ele ficava internado às vezes 3, 4 dias até realmente ter totais condições de ir para casa. Cirurgias eram feitas antigamente se colocando drenos na barriga de rotina. Hoje isso não é mais realizado. A gente tende a colocar dreno em situações excepcionais. Da mesma forma, a gente não encaminha mais ninguém como rotina para UTI, justamente porque nós temos feito cirurgias em tempos cirúrgicos bem menores, com muito mais tranquilidade, muito mais segurança e com menos impacto para o organismo do paciente. E não há dúvida nenhuma que uma boa preparação, com orientações quanto ao controle do peso, ajuste de comorbidades, tem nos levado a conseguir atingir esses números aí tão positivos em termos de resultados pós-operatórios para os nossos pacientes. Acrescente-se outro detalhe também, a qualidade dos materiais, que evoluiu bastante nos últimos anos. Sobretudo com relação aos materiais descartáveis de alto custo que nós utilizamos nas cirurgias, como por exemplo, os grampeadores e as tesouras de energia. Hoje a gente conta com grampeadores automáticos, elétricos, que podem ser utilizados com muita segurança, pinças de energia ultrassônica que ajudam a gente bastante a fazer cirurgias com bem menos sangramento do que o que se tinha no passado. Equipamentos de vídeo, de geração de imagem de vídeo de alta definição, que nos permitem ter uma imagem muito detalhada do que a gente está fazendo. Tudo isso acabou levando ao quê? A muito mais segurança na execução das nossas operações. Tá? E não há dúvida também que a qualidade da assistência hospitalar melhorou bastante. Na medida em que a cirurgia bariátrica se tornou um procedimento de rotina nos hospitais, a gente já tem padronização de cuidados com esses pacientes, de maneira que o que acontecia antes do paciente com cirurgia bariátrica ser um paciente que assustava demais a equipe assistencial dos hospitais, hoje em dia é algo bastante rotineiro e, claro, o cuidado do cirurgião que está sempre atento àquele paciente contribui muito para que essas rotinas hospitalares sejam adotadas aí com muito mais tranquilidade. Então, hoje em dia, nós trabalhamos realmente com níveis de segurança que nunca foram vistos na história da cirurgia bariátrica. E como eu falei anteriormente, com os pacientes aí recebendo altas muito precoces, em condições de retomar suas atividades de forma muito rápida, a gente percebe que os pacientes têm tempos de recuperação muito curtos, ficando aí afastados de suas atividades profissionais por no máximo 10 a 15 dias e se participam de atividades, realizam atividades administrativas, a tendência aí é de realmente voltar bem rápido. E aí outras atividades mais rotineiras, dirigir, subir escada, atividades domésticas gerais, enfim, tudo isso tem sido retomado aí com a precocidade muito significativa graças a essa rotina que nós estabelecemos aí que aumentou a segurança das operações. Por isso, eu sei que muita gente ainda escuta que as cirurgias bariátricas são procedimentos que complicam muito, que levam muita gente para a UTI, que são cirurgias muito arriscadas, mas a grande verdade é que a realidade hoje que nós vemos, ela não é essa. A realidade é de nós termos procedimentos que têm taxas de complicações semelhantes às cirurgias que vocês têm como mais simples, como a cirurgia de vesícula, a cesárea, que é realizada na mulher para tirar o bebê. Então, a bariátrica está, do ponto de vista de frequência de complicações, em pé de igualdade com essas cirurgias. Claro que as complicações são totalmente diferentes porque são cirurgias diferentes, mas a frequência com que elas acontecem, não. A frequência com que elas acontecem é muito parecida. Por isso, se você tem obesidade, tem enfrentado dificuldades no controle do problema, já tem tentado de todas as medidas para conseguir controlar, vários acompanhamentos, medicações, inclusive essas medicações mais novas que estão surgindo aí no mercado, as canetinhas emagrecedoras, como a gente fala popularmente, e você não teve resultado, saiba que o medo de problemas com a bariátrica não deve ser algo que deve travar a sua escolha. Saiba que é um procedimento extremamente tranquilo
extremamente seguro. Você só precisa procurar um cirurgião que possa lhe dar esse suporte todo, que possa lhe preparar adequadamente para essa cirurgia, e aí eu não tenho dúvida que em fazendo isso, tem uma chance muito grande de você ter um procedimento com tranquilidade e com muita segurança. Vamos encarar tudo com honestidade.